Olá, eu sou a Cris, sejam muito bem-vindos à segunda aula do meu curso para você aprender a investir em vinhos do zero. Enquanto a maioria ainda compra vinho pensando em sabor, existe um mercado que analisa vinho como patrimônio. Já falamos na aula anterior dos 3 primeiros critérios e hoje iremos falar de pontuação, liquidez e capacidade de guarda. 3 critérios importantíssimos para vocês começarem a entender que não basta comprar vinho caro. Vocês precisam aprender, compreender por que alguns vinhos mantêm demanda recorrente, prestígio e cada vez mais valor ao longo do tempo. Existe uma coisa que pode movimentar milhões em questão de horas no mundo dos vinhos: a palavra de alguém. Isso mesmo, as notas dos críticos. E muita gente acha que pontuação é simplesmente dizer se o vinho é gostoso, se ele é bom para beber ou não. As pontuações são dadas principalmente por causa do mercado financeiro dos vinhos. E nesse mercado, elas influenciam totalmente a demanda global. E aqui existe um detalhe que muito pouca gente no Brasil sabe. Essas pontuações, essas notas, elas começam a ser dadas quando o vinho nem está na garrafa ainda. As grandes vinícolas enviam pequenas amostras para os críticos quando o vinho ainda está na barrica. Tá entendendo? O mercado começa a criar expectativa muito antes do vinho chegar nas lojas. Bom, como funcionam as notas? O sistema que vocês conhecem, que é o mais conhecido e usual hoje, vai de 0 a 100. E uma diferença de 94 para 99 pode mudar completamente a história de um vinho. Esse sistema, como a gente conhece hoje, que vai de 0 a 100, ele foi criado por ele, o cara, o rei das pontuações, Robert Parker, do qual você com certeza já ouviu falar. Mas além dele, existem outros críticos muito importantes no mercado. Anota aí. Entidades e personalidades, como Wine Spectator, Decanter, James Suckling, Jancis Robinson, entre outros e outras publicações importantes. Não são só esses, são muitos críticos, mas esses são os mais famosos. Logo que esse sistema foi criado pelo Robert Parker, durante um tempo, ele simplesmente dominava o mercado inteiro. Inclusive, aconteceu até um movimento naquele tempo chamado de parkerização, que foi o seguinte: as vinícolas começaram a produzir os seus vinhos num perfil mais adequado ao padrão de gosto do Robert Parker, que eles percebiam no Robert Parker, para vocês terem uma ideia da influência desse homem no mercado. Hoje em dia o mercado já não é mais assim. O Robert Parker se aposentou e hoje as coisas estão mais equilibradas entre vários críticos. Mas voltando à questão das análises, quando o crítico analisa o vinho na barrica, ele não está analisando só sabor, obviamente. Ele está analisando potencial de evolução, estrutura, capacidade de envelhecimento, equilíbrio, e ele inclusive tenta prever a futura complexidade desse vinho. Que responsabilidade, né? E nas regiões mais famosas, quando essa primeira nota em barrica, quando essa primeira avaliação é feita, já se começa a criar uma expectativa enorme a respeito dessa safra. E o mercado inteiro de negociantes, colecionadores, produtores e investidores começa a se movimentar em torno dessa safra. Gente, vocês conseguem entender que isso faz o preço da safra aumentar muito antes do lançamento? E é aí, por causa dessa expectativa, que nasce o sistema Amprimer, que basicamente é o seguinte: as pessoas reservam a compra do vinho, pagam já antecipadamente por ele, antes mesmo dele ir para a garrafa. É como se você comprasse um imóvel na planta. Quem te disse o que o imóvel será é o projeto. Você não consegue ver o imóvel ali já estruturado, já construído. É mais ou menos assim. O crítico vai dizer como vai ser a estrutura desse vinho também. Ou seja, você compra uma análise, você compra reputação, você compra potencial, mas você não está comprando o vinho pronto, da mesma forma que você não está comprando um imóvel pronto. E isso é muito comum. No mercado premium, as pessoas compram expectativa muito antes de comprarem o vinho já engarrafado. Normalmente, as grandes vinícolas repetem históricos de excelência durante décadas e décadas de safra. Por isso, são muito famosas. E assim, elas vão fazendo reputação e criando confiança do mercado. Aqui, consistência vale muito mais do que hype. Dei um exemplo lá no meu Instagram a respeito do vinho Le Pen, um vinho icônico que você certamente já ouviu falar, que uma vez foi de um produtor desconhecido de Bordeaux. Era um excelente vinho, mas ainda não era um ativo patrimonial. Foi só após a avaliação do Robert Parker que esse vinho se tornou famoso e aí ele entrou no ciclo de reputação que gerou
demanda, que gerou escassez, que gerou reconhecimento global, que gerou liquidez. Todos os requisitos que um vinho precisa para se tornar um ativo patrimonial. E é esse ciclo que transforma alguns vinhos em blue chips. Vocês viram a história do Le Pen? Mas tenham em mente, nem todo vinho bom vira patrimônio. Mas existe um ponto ainda mais importante. Porque um vinho pode ser extremamente pontuado e mesmo assim ter baixa liquidez. E é exatamente isso que separa um vinho só caro de patrimônio estratégico. E esse é o ponto que diferencia um investidor, um entendedor, de um bebedor de vinho comum. Porque só um investidor educado entende liquidez. Um vinho pode ser raro, de uma região famosa, e mesmo assim ele ter baixa liquidez. Dá uma olhada nesse exemplo que eu vou te dar. Sauternes é um vinho francês, de sobremesa, raro, de guarda longa, com uma capacidade impressionante de evolução, e mesmo assim ele tem baixa liquidez, a maioria, né? Não sendo os rótulos mais famosos, ele tem muito baixa liquidez no mercado. Então ele não é considerado um bom ativo patrimonial. E para haver liquidez, tem que haver demanda, tem que haver procura desse vinho no mercado secundário. Quais são as regiões que mais têm liquidez? Anota aí. Bordeaux, Borgonha, Champagne e Bulgare. Essas são as regiões do mundo com altíssima liquidez. Se você quer dar um tiro certeiro, aposte nelas. Liquidez é a capacidade de transformar um ativo patrimonial em dinheiro sem que ele perca valor. É isso que separa coleção emocional de investimento patrimonial estratégico. Eu conheço muitas pessoas no Brasil que fazem coleção emocional e muito poucas pessoas que fazem investimento patrimonial estratégico em vinhos. Nem todo vinho raro é patrimônio líquido. Os maiores colecionadores do mundo pensam em saída antes de entrada. Prestígio por si só, sem liquidez, quase sempre é armadilha. E chegamos ao último requisito, mas não menos importante, que torna um vinho, que torna um rótulo um ativo patrimonial perfeito. A guarda. Os melhores vinhos foram feitos para ser quase eternos. Sobre a guarda, é claro que tem uma parte química que a gente precisa prestar atenção. Porque um vinho tem que ter uma determinada estrutura para ter capacidade de envelhecimento e mais ainda para ter capacidade de evolução durante esse envelhecimento. A estrutura é o esqueleto do vinho, é o que dá sustentação para essa capacidade de evolução. E essa estrutura é o resultado do equilíbrio entre alguns elementos do vinho. O álcool, a acidez, o tanino, a concentração da fruta e também o açúcar. Quanto mais equilibrada e quanto mais complexa a estrutura de um vinho, maior é a sua capacidade de envelhecer bem. Eu não vou explicar para vocês aqui o que é tanino, o que é açúcar, o que é acidez, porque este é um curso para explicar a parte patrimonial, a parte financeira. Não é um curso para explicar a parte técnica dos vinhos. Isso vocês podem estudar sozinhos. Agora, o conceito de evolução é importante vocês terem em mente. Evolução é a transformação do vinho com o tempo. Ela altera aromas, sabores, textura e até a cor do vinho. Os tintos costumam perder aquela intensidade violácea da juventude, se tornando cada vez mais com um tom de tijolo. E os brancos vão ganhando cada vez mais cor, ficando cada vez mais dourados. E os aromas frescos de frutas vão dando lugar às notas mais complexas e terciárias. Vocês já devem ter aprendido isso num curso de vinhos. Se não aprenderam, procurem. Bom, mas então por que a gente precisa saber o que é evolução? Porque quando o vinho chega no auge da sua evolução, esse é o momento que ele deve ser bebido. E esse é o momento que ele deve ser vendido. Ah, Cris, mas eu vi o Thiago Brava abrindo um vinho de 120 anos. Vinho bom é vinho aberto e a adega não é gaiola. Sim, existem vinhos que passam além do seu período, do seu auge de evolução e não são vendidos. Continuam sendo guardados. Mas depois do auge da evolução, existe um risco bem grande deles começarem a lateralizar ou até de corrigirem, tá? Perderem alguma coisa de valor. E não vale mais a pena guardar esse vinho no sentido financeiro, porque pensa comigo, tá? Um vinho dessa idade, ele é bebido muito mais pela experiência exótica do que
do que por se pensar que ele possa estar dando o seu melhor. Ele vai cada vez se tornando menos intenso. Os aromas e sabores, eles vão se tornando cada vez menos intensos. E o vinho vai morrendo. O vinho é um organismo vivo. Então não tem como um vinho dessa idade estar no seu auge para o consumo. É muito mais uma experiência exótica do que beber o vinho pelo que ele se propõe a ser. Mas também, se o vinho for aberto antes desse momento, ele ainda pode estar fechado, ele ainda pode não estar dando tudo de si. Eu vejo que aqui no Brasil, inclusive, isso é muito comum. E a gente percebe isso completamente, tá? Pensem, os vinhos de Bordeaux, caríssimos, das vinícolas famosas, jovens, eles são muito mais baratos, porque eles não são para ser consumidos, eles são para ser guardados. Eles vão chegar no seu auge de evolução em décadas. Então eles precisam ser guardados. E as pessoas compram esses vinhos e degustam elas no Brasil só para ostentar um rótulo. Ou seja, o vinho está entregando 1/3 do que ele poderia. É um crime. Mas eu vejo bastante isso acontecer por aí. E tem muito bebedor de vinho que fala para mim assim: o problema é eu conseguir guardar, o problema é eu não beber antes. Meu amigo, se você beber antes, você está fazendo errado. Você até pode me dizer que o problema é chegar na hora de vender e você não querer vender o vinho e você querer beber ele, tudo bem. Agora, você comprar o vinho e querer bebê-lo antes é errado dos dois pontos de vista, né? E sim, gente, os melhores vinhos foram feitos sim para envelhecer. Não tem comparação você tomar um vinho no auge de evolução dele com você tomar ele jovem. Não tem. E é essa capacidade de guarda desses vinhos específicos que influencia valor. Bom, então quando o vinho chega no auge da sua evolução e na sua drinking window, esse é o momento que o investidor sábio entende que ele precisa vender esse vinho. E a janela de cada vinho é diferente. Então você não pode comprar um super toscano achando que você vai vender ele na mesma época que você vai vender um Barolo tradicional. E não dá para você fazer a sua adega de investimento simplesmente, eu vou comprar vários vinhos famosos, caros, raros, e vou deixar eles envelhecerem 20 anos. E aí eu vendo tudo. Não é assim que funciona. Grandes colecionadores sabem que investir em vinho é um verdadeiro aprendizado o tempo inteiro. E cada vinho é diferente. Entendendo isso, vocês já entenderam muita coisa. E agora eu quero falar um pouco para vocês do mercado brasileiro. E por que que eu decidi fazer esse curso agora? A nossa legislação está mudando e os vinhos finos terão uma diminuição muito grande na carga tributária. Isso com certeza vai aumentar muito o mercado secundário. E isso quer dizer que você, que é esperto e está aqui fazendo essa aula, se começar a investir nos seus vinhos hoje, vai pegar um mercado muito maior quando for vendê-lo. Pensa comigo, se existe uma safra com uma quantidade de garrafas específicas, se entra mais gente no mercado, esse vinho se torna mais raro ou menos raro? Entendeu? Quanto mais raro, mais escasso, mais desejado, mais colecionável e mais caro. Então, queridos, vocês têm uma oportunidade muito grande de começar a construir patrimônio em adegas e fazer diferente do que a maior parte das pessoas fazem. As pessoas começam a entrar no mundo dos vinhos sem método. Isso não é para grandes colecionadores, pessoal que já tem adegas enormes. Não, isso é para você que vai começar a fazer sua adega hoje. Você vai fazer ela com método. Por que não comprar vinho e começar, junto com isso, a construir uma carteira patrimonial? E agora eu vou falar da objeção que eu mais ouço das pessoas, que é: mas eu não vou conseguir comprar e não beber. Então me responde, você gasta todo o dinheiro que você coloca no banco? Me desculpa, mas eu trabalho com vinhos há mais de 20 anos. Se você não tem um autocontrole mínimo para ter vinho em casa sem abrir, procure ajuda, porque isso não é normal. É uma verdadeira delícia você guardar vinhos, trabalhar com o que você gosta, estudar a história das vinícolas, dos rótulos, saber por que que esse vinho ganhou valor nesse determinado momento, saber como esse vinho foi feito, como ele foi idealizado, entender todos esses momentos desde a compra, a guarda e até o momento da venda. E é exatamente por isso que eu estou criando essa formação patrimonial em vinhos. Nela eu aprofundo com vocês construção de carteiras, regiões estratégicas, liquidez, ativos blue chip, armazenamento, seleção inteligente, mentalidade patrimonial e te ensino a pensar
como um colecionador sofisticado. Então, se você quer acessar o material de apoio dessas aulas, ele está aqui na descrição, no link. Mas, se você também quiser apenas conhecer as principais regiões que eu falei aqui lá no início do vídeo e os blue chips mais famosos dessas regiões, também tem outro link que te dá acesso gratuito a esse material. Então eu quero chegar no final dessa aula te dizendo o seguinte: mesmo que você esteja começando nos vinhos hoje, eu recomendo fortemente que você comece a estudar investimento em vinho. Lembre-se, as melhores oportunidades financeiras aparecem quando ninguém percebe elas ainda. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui para mim elogiando o vídeo e manda para alguém que você sabe que vai adorar essa aula. Agora que você já sabe o básico depois dessas 2 aulas, eu vou te dizer por que você não pode perder a última aula. Essa última aula tem muito conteúdo incrível, que vai realmente te colocar dentro da mentalidade do investimento em vinhos. Nós vamos falar de falsificações, de procedência, autenticidade, rastreabilidade, armazenamento. Nós vamos começar a aula falando do principal problema do mercado, as falsificações, como reconhecer e como fugir de falsificações. Vamos falar também de procedência, que está intimamente ligado a isso. Rastreabilidade e por que rastreabilidade é tão importante assim para confiabilidade no mundo dos vinhos. Armazenamento. Eu vou te ensinar a armazenar esses vinhos em casa. Autenticidade, você vai aprender como é importante você assegurar a autenticidade dos seus vinhos para depois, quando você for vender eles, você não ter problema com a liquidez por causa disso. E mercado paralelo, é claro, chegamos na venda. Eu vou te ensinar os principais canais de venda desses vinhos. E por último, vamos falar de segurança patrimonial, de como você assegura seus vinhos. Ou seja, se nas 2 primeiras aulas eu te ensinei como esses vinhos ganham valor, a última é para ensinar você a não destruir o valor que você ganhou. Porque patrimônio sem procedência e conservação adequada pode virar prejuízo.